Irmãos, bem-vindos aqui ao término da palestra sobre conexão, conflito e cooperação entre as gerações. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui de todas as gerações, porque o foco hoje é falar da última, né? Até 2025 estamos na última geração que sabemos, né? Vamos ver as próximas. Creio que por 2025, 2026 a gente já começa aí viver uma próxima geração, tá? Então vamos lá. Bom, vimos aqui os veteranos, os tradicionalistas que passaram por muitas dificuldades, por muitos problemas, passaram também pela Segunda Guerra Mundial, né? Viveram muita escassez, tinham muitos filhos, mas tinha algo maravilhoso: família era o principal, família era o centro de tudo, né? E a cerne de todas as coisas, né? E também transmitiam lendas, ritos, usos, culturas, crenças, eram muito religiosos, né? Levavam, a casa era fechada e levavam para a igreja, que na ocasião só existia a católica e a protestante, né? Pelo menos da qual se tinha conhecimento. Aí depois disso nós entramos para os baby boomers, que nasceram no pós-guerra, né? De 46 a 64. Esses também tiveram seus filhos, muitos filhos, ainda tinha o laço da família muito presente, também eram religiosos acompanhando seus pais, mas as coisas já começaram a mudar nessa época, tá? Tanto é que eles criaram o movimento hippie. Eles revolucionaram o sexo, tiveram aí alguns movimentos que provocaram isso. Um deles foi o Woodstock, né? Que foi o encontro, digamos assim, de uma liberdade maior, e aí as coisas começaram a mudar. Na sequência, nós tivemos a geração X, que teve esse nome porque não se sabia o que viria depois dos baby boomers. A geração X, uma geração que teve menos filhos, e a esses filhos deram tudo, absolutamente tudo. Um lema da geração X: meus filhos terão tudo que eu não tive. E isso, até certo ponto, não foi nada positivo, absolutamente nada positivo, né? Mas, enfim, uma geração voltada ao estudo, a geração mais culta, né? A geração que foi buscar títulos, os MBAs da vida, a geração que viveu um momento em que gestão de pessoas começou a ficar muito forte no mundo, e aí ela estudou muito e aproveitou isso. Geração que aproveitou muito a evolução da medicina, da estética, geração que chegou a fazer empréstimo para dar uma recalchutada, como eu brinco, funilaria e pintura. Ela descobriu que só é velho quem quer. E aí encontrou formas de ficar mais jovem, tanto é que tem esse apelido aqui, conhecido como adultcente, quer ser jovem sempre, né? Uma geração também já muito estressada, muito preocupada com a saúde e com o seu bem-estar, tá? Muito bem, vamos continuar. A próxima é a geração Y, que teve esse nome por causa da sequência do alfabeto, nada mais que isso, X, Y, nada mais, né? A geração que viu o computador chegar, a geração que viu a internet iniciar, a geração mimada pelos pais, a geração paparicada ao extremo, ela
por sinal, é aquela que ficaram na casa dos pais por mais tempo. Tinham tudo o que queriam, roupa, comida, tudo pronto, né? Tem gente aqui que está sentindo de perto a dor, né? Tinham tudo. Os pais, lembram? Faziam de tudo por eles. Os pais disseram, não vai viver o que eu vivi, que tinha que ficar com uma bicicleta para a família toda, né? E só ganhava no Natal. Meus filhos vão ter do bom e do melhor. E essa é a geração que teve do bom e do melhor. Né? A geração que imediatista, a geração que quer tudo para ontem, a geração que não sabe perder, não conhece o que é a perda, o que é o fracasso, o que é o sentimento de não ter algo, porque os pais se sacrificaram muito para dar tudo. Mas uma geração inteligentíssima, de internet, de tecnologia, ninguém pega eles. Né? Quando ela entrou no mundo corporativo, ela espantou as outras gerações, principalmente as mais velhas, porque ela tinha uma, e tem até hoje, né? Uma facilidade incrível de mexer com tecnologia e assustou aqueles que estavam preparados para lidar com pessoas, que é a X, e não com tecnologia, né? Que mais? Eles compartilham tudo na rede social, a vida inteira, até o que comem, desde os cursos que fazem, né? Absolutamente tudo. Tem um ego inflado para dedéu, porque sabem da importância que tem no mundo. E no estresse não tem a sua inteligência emocional, solta o que vier, né? Aí vamos a outra geração, XYZ. A geração Z, uma geração silenciosa, totalmente conectada, 24 horas por dia e em todos os possíveis equipamentos e aparelhos, consegue mudar de um para outro com uma facilidade incrível. Uma geração que já transformou o mercado de trabalho, ela tem um lado extremamente positivo, ela não é ligada a dinheiro. É uma geração que pode sair de casa para morar com os amigos em uma república, para poder ser aquilo que quer ser. O sonho dessa geração é trabalhar no seu próprio negócio. Esse é o sonho dela. Ela não quer ter patrão. Lembra, desde a geração X, começou-se a não ter valor à família, consecutivamente não ter valor a lideranças. Né? Porque a primeira liderança que eu encontro é meu pai e minha mãe. Se eu começo a não ter isso, porque muitos deles são filhos de pais solteiros, né? Mora com mãe, vê pai fim de semana, tem aquela troca dos pais, né? Da guarda e por aí vai, tá? Mas eles têm esse lado de ecologia, de sustentabilidade extremamente forte. Eu tenho um exemplo muito forte dentro de casa. Eu tenho um sobrinho que saiu de uma empresa porque entendia que os princípios da empresa não batiam com os dele. Falei, nossa, você fez isso? Ele falou, eu não trabalho num local onde aquilo que eu acredito, aquilo que dizem que não corresponde no dia. Eu quero ter um ambiente que eu respeite. Falei, uau, né? Que incrível. E aí, quando a gente encontra um mercado já mais enxuto, aí eles buscam alguma coisa e o seu próprio negócio, né? Muito bem.
E aí agora nós vamos conhecer a próxima geração, porque ó, nós somos do alfabeto inteiro, né? Pelo menos no final. X, Y, Z, acabou o alfabeto. Essa próxima geração, ela começou o alfabeto grego. Alfabeta, tá? Então, essa geração é alfa. Irmãos, não se assustem, não se escandalizem com a música que eu vou colocar e com a cantora, né? No principal, fiquem tranquilos que vai haver um corte na música, tá? Vamos lá. Ok, Ludmilla, nada mais, para quem não conhece, essa é a Ludmilla, se é que podemos dizer cantora, de músicas muito pesadas, de músicas muito sensuais e músicas de que se dane tudo, né? Essa é a verdade. Muito bem, essa é a geração alfa. Tá? A geração que logo cedo os pais, para terem liberdade de olhar os seus próprios celulares ou para ter liberdade para fazer qualquer coisa, entregam a essas crianças os tablets. Ah, não, é inofensivo, ali só tem um joguinho. Mas ali é o início. Você já está oferecendo a essa criança a diversão. Ali tem musiquinha, ali tem desenho, ali tem coloridinho, tudo que o cérebro gosta e tudo que uma criança começa a amar desde cedo. E ela troca esse equipamento por qualquer brinquedo, qualquer um, tá? Uma criança que vive já no mundo totalmente diferente do nosso, um mundo de uma tecnologia louca, o mundo da internet das coisas, o mundo da inteligência artificial, o mundo do chat GPT. Se os irmãos não sabem o que significa, nós professores sofremos muito com isso, quando alunos pesquisam na internet informações e obtêm tudo de uma inteligência artificial, que é o famoso chat GPT. Traz toda a informação, o aluno entrega de mão beijada para o professor, sem ter lido uma página de um livro, sem ter lido uma frase. Então, é a criança que vive nesse mundo de tecnologia das mais poderosas possíveis, tá? Criança que já começa a se apaixonar por robôs. Tem robô como amigo. Já há robôs que ele acompanha, ele é programado para acompanhar a característica da criança. Então, ele sabe que hora que a criança come, ele sabe que hora que a criança vai dormir e por aí vai. E a criança tem mais amor a um robô do que o contato com as outras crianças, porque a tecnologia é 24 horas do dia. Essa criança está acostumada com para quem não conhece, a inteligência... Oi, gente, esqueci. Oi? A realidade virtual, a realidade aumentada. Aqui essa criança está visualizando um desenho, uma imagem, um joguinho que só está projetado para ela, ninguém mais está vendo, e é onde ela se encanta, porque é um mundo de sonho, um mundo de colorido, de movimento, totalmente apartado do mundo que ela vive, o mundo da fantasia, tá? Essa criança, ela foi vivendo, essa geração foi vivendo, desculpe o que eu vou falar, mas é a geração mimimi, a geração frágil, a geração que
tem uma facilidade muito grande de, dependendo do que ela ouve, ela se fecha, ela se trava, ela entra em parafuso. Porque, lembram, desde lá atrás, os seus avós, eles foram não ouvindo repreensão dos pais, fazendo tudo o que queriam, e foi indo, sem valores, sem princípios. Então, na minha época, e eu creio que na época de vocês, na minha época, se brincavam comigo na escola e me chamavam de toco de amarrar jegue, que eu ouvia, porque sempre fui muito pequenininha. Se me chamasse do que fosse, eu não me importava, porque a gente falava, cara, fulano está tirando um sarro de mim, fulano está brincando comigo. Hoje tudo é bullying, absolutamente tudo. Nós estamos criando crianças muito frágeis, que não pode nem encostar. Aquelas crianças que qualquer coisa, os pais têm que vir para a escola, ela não sabe se colocar, ela se fragiliza, ela entra em depressão, ela tem seríssimos problemas. Por quê? Primeiro, porque o contato com os pais foram se perdendo. Os pais, para poder dar tudo para os filhos, saem para trabalhar, deixam o filho talvez 8 horas dentro de uma creche, onde ali ela é tratada por pessoas que não podem muito repreender, porque há pais que compartilham a escola 24 horas pelo celular para ver como o filho está, como é que estão tratando, etc, etc. Então, essa geração viu esse bullying chegar e entram em depressão com uma facilidade incrível. Eles, diferente de outras gerações, eu não sei, os irmãos vão lembrar, as crianças na nossa geração usavam roupa de criança, ou quando muito, de personagens, não é? O Batman, até hoje, né, tem uma criança ou outra que veste a roupa de um dos personagens que gosta. Essa não. Ela começa a usar as roupas dos influencers, dos influenciadores de internet, dos cantores de funk, ou como a nossa amiga Ludmilla. Então, ela já começa a se projetar no mundo que ela convive pelos aparelhos. Então, já não é mais o super-homem, né? Ou, enfim, outros personagens. Eles vivem os influenciadores, os cantores, os pagodeiros, os funkeiros, as roupas que eles escolhem, tá? Irmãos, aqui está errado, aqui está em português, mas na verdade é o grego, né? Tem um alfa, PH, tá? Tem um P ali. É a geração mais ansiosa que existe. A geração alfa é a terceira da era digital, composta pelos nascidos a partir de 2010. Então, de 2010 até 2025 será a geração alfa. Ela surgiu com uma variedade de formas de educação existentes, sendo auxiliados pela flexibilidade da tecnologia, o que acaba gerando uma aceleração muito maior no seu processo de desenvolvimento. É absurdo que uma criança dessa aprende por conta da internet, tá? Então, olha lá, 2010 a 2025 é considerada a geração mais inteligente que existe. Inteligente no sentido de
recebem muitos estímulos. E onde estão esses estímulos? Não são dos pais. Porque muitos pais estão com seu celular na mão também. E estão conectados o tempo todo. Ela recebe estímulo de tudo quanto quer lugar. Muitos pais já dão, às vezes, com 7 anos, já entregam o celular para a criança. Ah, não, só tem joguinho ali. Ah, mas eu já estou aculturando essa criança qual vai ser o meio de comunicação dela. São carentes de valores, princípios e limites. Ninguém fala não para uma criança dessa. E é impressionante, a criança faz o que ela quer. Absolutamente o que ela quer. De vez em quando eu escuto de alguns pais assim: nossa, pelo amor de Deus, fulano não é fácil. Ou seja, troca-se os valores. A criança domina a casa e não aqueles que supostamente deveriam criá-la fazem. Então, é ela que domina, ela é o rei da casa, ela é a rainha da casa. E não pode ouvir não, porque não aprendeu a ouvir não. Lembra? Já faz tempo que eles não estão ouvindo não. E essa criança não sabe o que é ouvir. Não, não faça isso. Ó, vem aqui. O certo é isso, 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 isso. Não, as coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Essa criança não é aquela que chegava em casa, almoçava com pai, mãe, os irmãos, que tinha o convívio da família. Não. Às vezes os pais chegam do trabalho ou vão ouvir o Jornal Nacional, para só ouvir desgraça, ou vão acompanhar o seu próprio celular e a criança também o dela. Né? Ela aprende a se comunicar com os pais pelo celular. Né? É um tal de tá pronto o almoço, vem jantar e coisas do gênero. Desde a geração Z já é assim, a comunicação é pelo celular. Né? Eles são mais independentes, com facilidade de tomar decisão, qualquer decisão, até pelo fato de não receber repreenda. Tomam decisões assim, desde a roupa que vai vestir até onde quer ir. E os pais, por sua vez, fazem todos os desejos dessa criança. Muitas vezes fazem os desejos porque quer compensar o tempo que não está presente. Então, eu compenso o tempo que eu estou trabalhando, não estou com essa criança, dando tudo que ela quer e não dizendo não. Ela não tem culpa que eu tenho que trabalhar, ela não tem culpa, ou ela não tem culpa que eu me separei, que eu não estou com ela. Então, mima demais a criança, né? Precoces e extremamente curiosos, ela ouve algo ou vê algo, bastou. Lembra os estímulos? Eu costumo dizer que essa criança é ninja. Ninja. Ela fica atenta a tudo que está acontecendo e quando você menos espera, ela solta algo que você falou. Quando você menos espera. É ou não é, pais de crianças pequenas? Né? É assustador como ficam ligados em tudo. Oi! Ligados em tudo que está acontecendo, em tudo que está ao redor deles. Antenadas em tudo. E em tudo que eu falo é tudo, absolutamente tudo. Vivem a diversidade e a espontaneidade. Eles estão vivendo num mundo em que a profusão de liberdade sexual, ela é absurda. Absurda. Tanto é que o mundão já diz, a criança vai escolher a sua opção sexual. Irmã, não é assim em casa.
queridos, mas é mundão. O mundo está assim. Eles podem escolher e optar aquilo que quiserem, né? Já estão convivendo com crianças que já passaram por transformação. E para eles isso começa a ser normal, absolutamente normal. Convivem às vezes com 2 pais, 2 mães, e isso é normal. Quer dizer, a gente acha que é normal, mas o que é isso na cabeça de uma criança? O que você está introduzindo na cabeça de uma criança, né? Buscam experiências imersivas e interativas. Lembra que eu trouxe lá a realidade virtual e a realidade aumentada? A virtual, ela quer estar nesse mundo de fantasia, ela quer absorver o máximo. E isso a internet oferece de mão beijada, né? Revolucionar o ensino formal. Sim, é verdade. Eu não sou professora de crianças, mas eu acompanho isso muito de perto. Está assustador, né? Os professores dessas crianças se tornaram mentores deles. Por quê? Gente, eles não entram zerados. Se duvidar muito, se o professor tiver dificuldade de mexer com algum aplicativo no celular, eles falam: peraí, professor, daqui que eu ajudo, eu sei. Só que está acontecendo um fenômeno muito estranho, principalmente no Brasil. A criança entra com muito conhecimento por conta dos estímulos da internet. Só que ela não sabe escrever, irmãos, porque ela não aprendeu a escrever. Ela aprendeu a digitar e aprendeu a passar o dedinho, mas ela não consegue, ela tem dificuldade do que a gente chama de letra cursiva, né? Aquela letra que nós fizemos até caligrafia. Nossa, meus pais lutaram tanto comigo porque minha caligrafia, o pior que não adiantou, mas, né, minha letra ainda continua estranha, mas para nós facilitarmos o movimento da mão. Então está começando a ter problema nas escolas, porque as crianças entram ninjas, porém já alfabetizadas, né? Porém com dificuldade de escrever. Não estava acostumado com isso, não viveu isso, né? Que mais? Possuem dificuldade de concentração por causa de muito estímulo. Essa criança não consegue se concentrar. Por quê? O estímulo é muito forte para ela, e o tempo todo, e ela é curiosa, né? Ela pode estar sem um equipamento na mão, mas ela está de olho, ela senta do lado de alguém, ela acompanha, ela quer saber, enfim, ligadona no 220, né? Obtém forte estímulo à sensualidade. Foi por isso que eu trouxe a Ludmila, que é uma personagem da música que traz muita sensualidade nas suas músicas. E uma criança assistindo, lembra? Basta somente uma vez. E às vezes você acompanha nas redes sociais crianças ainda muito novinhas, com roupas que não é de criança, com danças que não é de criança, e todo mundo batendo palma e se divertindo, né? Não sabem o que está provocando nessa criança muito antes do tempo que deveria provocar. Por quê? Por causa das músicas que acompanham, por causa do que esses cantores falam na música. Isso vai entrando na cabecinha dessas crianças ainda
muito jovens, muito pequenas para entender muita coisa. E conforme os estímulos vêm, mais difícil fica para coordenar as coisas, né? Eles já são influencers. Para os irmãos que não entendem o que é um influencer, são os influenciadores. Quem aqui já não viu uma criança na rede social fazendo o maior sucesso, ainda bebê praticamente, né? Os pais já começam a estimular essa criança e mostrá-la na internet o que ela faz, o que ela come, como ela fala, como ela dorme, já botando para o mundo e a importância do meu bebê, da minha criança, tirando totalmente a espontaneidade. Tem muitos que você fala, isso não é a criança que falou, ela foi doutrinada para isso, né? Mas já muitos já estão com milhares de seguidores por causa daquele jeitinho meigo de ser, aquela espontaneidade, por conta da inteligência deles, que é hiper aguçada. Não esqueçam, é a mais inteligente até hoje, porque ela foi recebendo estímulos o tempo todo. E tem uma tendência no futuro a trabalharem com startups ao invés de um mercado formal. Ou seja, essas empresas, microempresas, ou ter o seu próprio negócio, lembra? Já vinha a intenção aí de sair do mundo formal e terem o seu próprio negócio, terem o seu próprio empreendimento. Essa é a tendência para essa geração, tá? Eu estou trazendo aqui resumo, viu? Porque isso, de todas as gerações, tem muito mais o que falar, mas o nosso tempo é curto, então eu preciso resumir. É óbvio que por ela estar recebendo estímulos de outras, ela é a que nós mais temos que ter cuidado, ela é o futuro, né? O que nós estamos entregando para o mundo, né? Que tipo de criança, que tipo de jovem, que tipo de adolescente nós estamos colocando aí no mundão, né? Hoje, os mais velhos têm 13 anos, né? 13 anos, então já é um adolescente hiper precoce. Eu estava acompanhando na CBN, que eu gosto muito de ouvir notícia, e eles já disseram que a faixa etária de uma criança nessa idade, para já ter um contato mais íntimo, é 12 anos. Com 12 anos. Então, a gente precisa tomar cuidado o que está influenciando essa criança, que com 12 anos ela é capaz, uma menina é capaz de engravidar. Então, é um negócio doido, certo? Muito bem. O irmão Hamilton me fez uma pergunta domingo retrasado. Ele perguntou assim para mim, mas irmã, e a geração dos índigo e do geração cristal? Eu confesso para vocês que eu não conheço, eu não conhecia, e aí eu fui pesquisar, né? As gerações que eu conheço são aquelas que estão pautadas por tudo que eu comentei aqui com vocês, acordadas pelos sociólogos, pelos estudiosos, sobre elas e as características dela. Eu desconhecia o que ele falou e eu fui pesquisar. E, caso alguém tenha alguma dúvida, eu sei que talvez ele venha a ouvir, então já estou trazendo a resposta para ele. O que são as crianças índigo ou as crianças cristal, tá? O termo criança índigo e cristal é utilizado para descrever as crianças que a parapsicologia, tá,
acredita serem especiais. Defensores dessa crença dizem que os índigos, também conhecidos como crianças cristais, fazem parte de uma nova geração que possui algumas habilidades especiais. Estes pequenos, segundo tais conhecimentos, têm por objetivo a implantação de uma nova era dentro da humanidade. Esse é um conceito da nova era muito famoso nos anos 60, 70, tá? Então vamos lá. Os índigo e os cristais, eles começaram a ser vistos pelos parapsicologias, na parapsicologia, como, nos anos 60. E o porquê que chama índigo e cristal? São crianças que, para os parapsicólogos, eles têm uma áurea diferente, né? Tem como uma iluminação diferente, que lembra o índigo do azul e o cristal que brilha, né? Então, são crianças que, para eles, elas têm um poder maior, tá? Autoconsciente de inteligência e grande capacidade de intuição. Desde lá, né, os estudos, e isso permanecem até hoje, tá? Então, e aí pode ser qualquer criança e qualquer pessoa que tem uma áurea diferenciada, tá? Mais maduras espiritualmente que os próprios professores. Consideram eles serem crianças mais maduras espiritualmente. Criativas, propensas a vícios e apresentam bons resultados em escolas convencionais. Isso aí já começa a ter, né? Vários descompassos. Nos anos de 60, sim, porque era a geração X, geração que estudava. Já nos dias atuais, se achar que uma criança é cristal ou índico e se acostuma com o ensino formal, já está errado. Porque os professores tiveram que mudar totalmente a sua forma de ensinar por conta dessas crianças. Então, não faz sentido. Se uma criança hoje é reconhecida como índigo e cristal pelos parapsicologistas, ela jamais vai se acostumar com o ensino formal. Inteligentes devido... Olha que conceito louco. Inteligentes devido à rejeição à autoridade e regras rígidas de controle. As crianças de hoje, a alfa, sim, né? Mas elas não são inteligentes, elas só têm uma certa resistência a controle. Por quê? Porque não receberam controle, por isso, tá? Possuem comunicação telepática, né? E rotuladas de lentas ou autistas. Então, o que os parapsicologistas dizem? Que muitas crianças autistas são rotuladas de autista, mas ele faz parte de uma casta mais inteligente. Ele é uma criança, pode ser uma criança cristal ou uma criança índigo que tem poderes paranormais, digamos assim, tá? Apresentam dom musical, facilidade para poesia, confecção de objetos e muito mais. Tem histórico de depressão, pensamentos suicidas e oscilação na autoestima. Então, isso é a visão que parapsicologistas da nova era, da mudança do mundo, têm de crianças índigo e cristal, tá? Que não são reconhecidos pela ciência, porque aqui é enfim,
é uma crença, né? A ciência não entra aí, sociólogos não entram aí, isso é parapsicologia. Então, eu só trouxe para entender o que significa, caso os irmãos ouçam falar disso, tá? Mas o que eu trago em termos de geração são os veteranos, baby boomer, X, Y, Z e alfa. Essa aqui está pautada na visão da nova era, de parapsicologia, de crianças que têm poderes paranormais e por aí vai, tá? Deus nos livre disso. Muito bem, e aí chega a pergunta: como conviver com as gerações? Isso vai depender de nós. É um sacrifício diário e depender de nós. Por quê? Apesar de vivermos as consequências, somos, de alguma maneira, corresponsáveis. Porque começou lá atrás, não foi agora. Agora é, digamos, o suprassumo do sumo, né? O suprassumo do sumo, mas começou lá atrás. Então, o que espera que façamos, né? Respeitar o agir de cada geração de acordo com as suas características. Respeitar, né? Então, não é o irmão baby boomer que é lento, não é a geração Z, que é a geração desligada do mundo, não é a geração mais nova, que é inteligentíssima, então os pais têm que dar a mão à palmatória. Não, não é isso, tá? Mas saber entender o que causou o que ela é hoje e tentar melhorar. E Dalva, agora é tarde demais. Nunca é tarde demais se a gente se empenha em algo. Nunca. A ideia é: ouça e observe mais e julgue menos. Então, ouça as pessoas de gerações diferentes, tente entender, observe-as e julgue menos, né? Tenta entender o que está acontecendo e como você pode interferir naquele momento. Quando alguma criança, quando algum jovem chega até você e faz algum comentário ou te responde de uma determinada maneira, cabe aos mais velhos ter um pouco de psicologia, sabe? Inteligência emocional, como a gente chama, e tentar trazer essa criança cada vez mais próximo, esse jovem cada vez mais próximo, esse idoso cada vez mais próximo. Pratique a resiliência e a aceitação, né? Muitos já desconsideram, coloca num cantinho, não valoriza, e isso eu me refiro a todos. A todos. Eu sou de uma geração onde os mais velhos eram muito queridos, eram muito amados e respeitados. E hoje a gente vê que o mais velho não é. Mas será que eu não tenho que resgatar isso? Será que eu não tenho que pegar minha família, minhas crianças, meus adolescentes e ter mais convívio familiar? Ir na casa do avô, ir na casa da avó, fazer encontros familiares, fazer atividades lúdicas para que eles não se liguem tanto no celular, para que compartilhem experiências, para que tragam exemplos de suas vivências. Eu acho que está faltando mais esse contato para a gente conseguir conviver melhor, né? Nós fomos, com o passar do tempo, nos separando em guetos, né? Os mais velhos ficam aqui, os jovens ali, e a gente tem que proporcionar a todo momento esse contato. Por mais complicado que seja,
é um sacrifício que temos que fazer para o bem da humanidade ou para o bem daqueles que têm consciência sobre isso. Provoca interações para resgatar laços perdidos, como eu disse, né? Hoje os avós ficam na casa dele, os mais velhos com os filhos, os mais jovens, né, mal veem os seus avós, e isso é extremamente importante. Isso é família que fomos perdendo ao longo do tempo. Como fazer isso? Tentar resgatar com encontros familiares, não é só no Natal. Tem pessoas que só se reúnem no Natal, e aí se reúne às vezes e baixa até polícia na casa de muitos, porque não estão acostumados a se reunir. E aí começa a ter intriga. Que não seja no Natal, que seja encontros constantes, resgate laços familiares. É extremamente importante. As coisas mudam tão rápido, mas tão rápido, né? A vida é um sopro, como diz a Bíblia. E quando a gente quer ver, se foi. Quando quer ver, já não tem mais, né? As pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso sangue. Por conta do quê? Por conta da mudança que foi ocorrendo, e acabamos sendo vítimas ou coniventes, aceitando o que estava acontecendo. Tá? Em termos de gerações, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu quero deixar uma última mensagem. Observe esse pequeno vídeo aqui, e depois eu encerro. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, se eu conseguir responder. Observe esse vídeo. Tá, acho que vai precisar soltar. Oi? Só que daqui eu não consigo. Vai precisar clicar no próprio Note. Obrigada. Valeu. Se duvidar, vai matar a nossa alma. Sério isso, né? Muito sério. Então, isso é modernidade. Isso é aonde estamos vivendo. Então, o máximo que a gente puder viver sem esse aparelho e sem tudo que ele proporciona, melhor para todos nós, né? Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Não? Eu queria então encerrar agradecendo a todos, tá? Que aqui estiveram. Estou disponível quando quiser. Eu estou aqui na igreja, né? Todo domingo de manhã. Pode me procurar. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar informação para vocês. Mas o principal, vigiem. Vigiem. Cuidado o máximo que vocês possam ter para o melhor futuro e convívio das gerações. Tenta olhar ao seu redor e ver o que você pode fazer de diferente, tá bom? Eu vou orar.
Senhor nosso Deus, soberano e divino Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falarmos de coisas tão sérias, de um mundo tão conturbado e que muitas vezes não percebemos o que está tomando conta das nossas vidas, destruindo lares, afastando pessoas, distorcendo informações, trazendo caos, não só nas nossas famílias, como no nosso trabalho, no nosso convívio, no mundo. Coloca, Deus, em nós a sabedoria para sabermos lidar com essa situação, sermos aqueles que farão a diferença, aqueles que mudarão provavelmente muitos dos seus comportamentos, olharão com mais afeto, com mais carinho a todos aqueles que fazem parte da sua família, trazendo-os para mais perto, para o respeito, para a aceitação. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, guarda-nos para que tenhamos uma semana abençoada debaixo da Tua graça. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos.